Olá, estamos de volta hoje com mais um audiocast e o tema de hoje será sobre a importância de um conhecer no tecido social, ou seja, um conhecedor profundo de arte, comidas e bebidas. Senhor Machado Júnior, consultor de vinho e empresário do ramo enogastronômico, CEO do Chateau du Vin, que fica localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, ao lado da Igreja de Fátima. Não é isso? Isso mesmo. Machado, o Audicast é um canal midiático que fala sobre curiosidades, mitos e verdades. E para isso, e também é um canal que a gente trata de temas de utilidade pública. Esse tema não podia ficar de fora. Mas para começar o nosso bate-papo, vou lhe fazer uma pergunta bem breve. Qual a diferença entre connoisseur, sommelier e consultor de vinhos? Então, vamos lá. De início, o connoisseur. Connoisseur a gente chama de connoisseur uma pessoa que se interessa pelo assunto vinho. É aquela pessoa que compra um vinho, quer saber a origem do vinho, quer estudar sobre o terroir, que é onde aquele vinho foi fabricado, como que é o solo, como que é o clima de lá. Ele é um estudioso da arte e do mundo do vinho, Sim. tá? O sommelier e o consultor de vinhos são a mesma coisa. Porém, você só pode ser chamado de sommelier no Brasil se você tiver um certificado e estiver passado pelo curso da ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier. O Machado Júnior, ele é um consultor de vinhos. Então, eu passei por todos os treinamentos que um sommelier passa. Porém, os cursos que eu fiz e o treinamento que eu fiz foram fornecidos pelo Grupo Pão de Açúcar, que era um grupo de supermercado Pão de Açúcar, pela pessoa do senhor Carlos Alberto Cabral, que é uma autoridade no assunto, mas eu não posso ser chamado de sommelier porque eu não passei por um curso da ABS, Entendi. que é a Associação Brasileira de Sommelier. Entendi. Entendi. É, Vou te fazer uma pergunta interessante com relação a vinhos. Vou ser Sim. logo bem direta com relação a isso. Champanhe. Essa questão do champanhe. Ela vem da região Champagne, Isso, que é uma área do nordeste da França. correto. Não é isso? Um solo calcário, um clima frio, que usa a referência de uva Chardonnay, Isso. Pinot Noir, Pinot Pinot Meunier, Pinot Blanc. Meunier, não é isso? Isso. Aonde eu quero chegar com relação a essa palavra champanhe? Muitas pessoas devem chegar no Chateau do Vin e pedir um champanhe. Mas eu sei que você vai ter o espumante. Eu não sei se você vai ter o champanhe. Por que eu digo isso? Porque segundo o G1 Globo.com, o Brasil assinou um acordo internacional que protege o uso exclusivo desse nome para o produto francês, que é o champanhe. Por isso, a maioria dos espumantes brasileiros não podem usá-lo no rótulo. Dessa forma, usamos o nome de vinho espumante. Isso. Confere? Confere. É assim, a forma mais fácil de explicar é assim, champanhe é uma bebida classificada. Só pode ser champanhe o vinho espumante oriundo da região de Champagne, que obedece tanto o seu processo, que é você adquire o vinho espumante de duas formas, por dois métodos, o método Charmat e o método Champenoise. O método Champenoise é o método tradicional, que é girado a garrafa, de todos os dias uma pessoa em uma cave vai lá e vai girando o espumante de uma forma com que os sedimentos fiquem alojados no fim da garrafa, na verdade na tampa. Na E tampa? depois é retirado esse sedimento e esse processo de champenoise, que é feito de forma artesanal, ela gera
a gaseificação, uma segunda fermentação. Sim, sim, sim. Certo? Certo, E a outra forma é o método Charmat, que é introduzido gás carbônico no vinho e o vinho vira um vinho espumante. Todos os dois são vinho espumante, mas apenas o vinho espumante oriundo da região de Champagne, nordeste da França, como você bem falou, e se ele obedecer todos os critérios, porque, por exemplo, você vai ter vinho espumante que talvez tenha sido fabricado na região de Champagne, mas não pode ser chamado de Champagne porque não obedeceu todos os processos. Assim como aqui, por exemplo, a cachaça. Sim. Cachaça é uma bebida classificada. Se algum outro país produzir um aguardente de cana, ele não pode chamar de cachaça. Cachaça só se vier do Brasil e das regiões denominadas. Bom. Hoje no Brasil, a gente já tem algumas regiões, por exemplo, no caso do vinho, que são chamados de indicações geográficas, que aí aquele vinho, para que isso? Para determinar um ponto de qualidade, né? Para você saber que aquele vinho que é daquela região, ele tem um cuidado, vai ser um vinho de qualidade superior. Sim, sim, sim. Deu para Deu para entender. Os lugares de referências para vinho tintos, brancos e espumantes. Serra Gaúcha, no Vale Brasil, do São sim. Francisco e na Serra da Mantiqueira, no Brasil. Esses são referências? Cada um, assim, o vinho, o vinho é um produto natural, né? Sim. Ele vai ser um produto do meio. Então é natural que cada região ele produza um tipo de vinho específico em maior qualidade. Por quê? Como é um produto, a forma é um servível, o vinho ele tem personalidade. O vinho ele tem a infância, ele tem a juventude, ele tem a velhice. Sim. Todo um tem processo de vida. É um indivíduo, exatamente. Processo de vida. O vinho é muito complexo. É curioso. Mas pronto, é curioso. É curioso. Né? Então, é por isso que existem muitas pessoas que, eu gosto muito, quero muito aprender sobre o vinho, porque eles sabem que tem uma extensão de, assim, no Vale do São Francisco, nós temos uma coisa bem bacana, né? Porque lá é uma região muito seca, não chove, e ela é irrigada pelo São Francisco, tem até 2 safras. Sim. Mas, assim, é pessoal, tá? Então, isso é pessoal, tá? Eu aprecio do Vale do São Francisco os espumantes. Os espumantes? Eu acho bacana, porque assim, até porque Teresina, por ser quente, então eu acho que é um local bem, assim, muito bom para você tomar espumantes, né? Você aproveitar o calor e tomar um espumante. Não, eu estou dizendo que você não pode tomar um vinho tinto. Eu sou adepto daquilo. Bebe o que te faz melhor. Bebe o que te faz... prova o vinho que você se adapta, que você gosta, entendeu? Entendi. Na região do sul, nós também temos bons espumantes e bons vinhos tintos. Há de se dar um destaque especial para os vinhos, a linha da Chandon Excellence, por exemplo. São espumantes assim que você vai tomar espumantes maravilhosos com custo-benefício muito bom. Porque, por exemplo, hoje qualquer champanhe que você for tomar no Brasil, ele está em média de uns R$500, R$600. Por exemplo, uma Veuve Clicquot, uma Moët Chandon. E eu acho que a Chandon Excellence, ela é um espumante assim, que faz jus. É um espumante que você vai tomar e não vai fazer vergonha, e você vai, tudo que um bom champanhe te oferece, ela vai poder te oferecer, dadas as proporções. Legal. Uma outra curiosidade e uma verdade com relação à cidra Ceresê. E é algo que eu fiquei sabendo faz pouco tempo, que a cidra ela é uma bebida brasileira, né? Sim. Criada em São Paulo. Sim. Só que a fermentação dela vem da maçã, não vem da uva. A cidra é um fermentado de maçã. De maçã. Então, o que acontece? É uma bebida alcoólica gasificada. Isso. Ela não chega a ser um espumante. Um espumante porque é gasificada?
Poderia chamar Poderia assim, ser chamado. mas eu acho que nem, Mas não é um nem se vinho classifica como um espumante, porque eu acho que seria uma bebida gaseificada gasificado. mesmo. E é um fermentado de maçãs. E é um fermentado de maçãs. Eu acredito que muito quando acontece aí as festas natalinas, que se vê muitas cestas natalinas, Sim. que acompanham a cidra cerezê, as pessoas elas confundem essa questão do cerezê ser um vinho branco, mas é um vinho, mas como é que eu poderia chamar? Porque se ele é produzido da maçã e não da uva, Não, então ele não é vinho. então ele não é vinho, né? Não. O vinho ele é o mosto fermentado, que é o suco fermentado de uvas viníferas. Bom. Tá? Só pode ser chamado de vinho um mosto fermentado de uvas viníferas, porque existem as uvas viníferas e existem as uvas que produzem vinho, mas não vinhos finos. Por exemplo, aqueles vinhos de supermercado bem baratos, muitas vezes, e aí graças aos os produtores de vinho, né, que foram lá brigar, porque Sim. tem vinhos que não nem vinhos são, aqueles mais baratos, não vou citar nomes aqui. Eles são agora eles são classificados como coquetel, porque eles vão com vodka, eles vão com suco e um pouco do mosto que é o suco fermentado de uva mesmo. Então ele não pode nem ser chamado de vinho. Então tem uma misturada danada, né? Sim, nesses mais baratos, eu falo daqueles bem mais baratos. Bem mais mesmo. barato. Mas aí bem mais você barato tem mesmo. alguns vinhos que são os vinhos de mesa, né? Assim, Vinhos de os mesa. Van de Table. Esses já são vinhos produzidos com uvas americanas, Sim. que sim, são sim. uvas de maior, são uvas mais fáceis de produzir, são uvas que produzem em grande escala. São aqueles vinhos que são adicionados açúcar. Sim, sim. É o vinho seco, isso é bem legal, vamos lá. Vamos lá. No Brasil, nós temos o vinho seco, Sim, nós temos o vinho demi-seco DMC. e temos o vinho suave. Sim. Vinho suave é uma invenção brasileira. Não existe vinho suave. Não existia. Eu até vejo hoje alguns rótulos chilenos que eles falam lá, vinho suave. O que seria no Brasil essa classificação? O vinho seco é aquele vinho que o açúcar da uva virou álcool. Então você não vai sentir o sabor adocicado. Tem os vinhos demi-sec, que Sim. são levemente doces. Isso vai ter no vinho e no espumante. Sim. No processo de fermentação, o açúcar vira álcool. Como que você consegue um vinho levemente doce? De duas formas. Ou ele passa por todo o processo de fermentação e é acrescentado um pouco de açúcar, ou você interrompe o processo de fermentação antes que o suco de uva ou o mosto fermentado perca todo o açúcar. E tem os vinhos suaves. Aquele vinho suave, a grande maioria deles são acrescentados açúcar. Como é? É isso mesmo. Ele está lá fermentado, ele vem lá com o açúcar, vai lá e dissolve o açúcar. Aí vai virar um vinho suave. Um vinho Machado, doce. então, o seco, semi-seco. Não. Demi-seco. O demi-seco, não. É o seco, demi-seco e o doce. Eu posso falar de leves, de corpo médio, Não, aí encorpado, seria outra mais coisa? para vinhos secos, vinhos finos. Esses vinhos que a gente falou agora são os vinhos que a gente chama de vinhos de mesa. Vinhos, mais comuns, né? No vinho fino, aí a gente usa essas expressões para tentar passar para os clientes o que seria esse vinho, Sim. as características dele. Porque um vinho seco ele pode ser sim, um vinho mais leve, um vinho de médio corpo, ou um vinho mais encorpado. Sim. Me fala do Pinot Noir. Então, Ele é leve? Pinot Noir vai ser sempre um vinho que a gente chama de leve, né? Sim. E o legal do Pinot Noir é assim, o Pinot Noir o vinho mais caro do mundo é composto pelo Pinot Noir, né? Que é o Chateau Petrus, o Romanée Conti. Sim. Aí a gente está acostumado aqui com o Pinot Noir, são Pinot Noirs leves, rápidos, fáceis de beber, que em sua grande maioria não vão envelhecer bem, como um Chateau Petrus, como um Romanée Conti. Sim, sim. Mas, e aqui especificamente em Teresina, eu fiz isso desde quando comecei.
a transição de vinho doce para vinho seco, eu comecei com vinhos da uva Pinot Noir. Sim. São vinhos mais fáceis de beber. Porém, a complexidade de um Pinot Noir é enorme. É enorme. Só que assim, você também não vai achar essa complexidade de um Romanée Conti, de um Chateau Petrus no Pinot Noir nacional ou chileno. Não, Sim. mas são vinhos bons para você fazer essa transição. Sair do vinho doce para tomar um vinho seco, mais leve. Aí depois você vai mudando, né? Bom. É porque assim, o vinho é muito complexo. É muito complexo. Ó, vamos lá. Porque, teoricamente, por exemplo, o Cabernet Sauvignon, eu poderia te dizer assim, não, o Cabernet Sauvignon é mais encorpado. Só que dentro do Cabernet Sauvignon, você vai encontrar um Cabernet Sauvignon mais leve, um de médio corpo, um mais encorpado. Sim. Entendi. Então, dentro da linha, você vai encontrar os 3 tipos, não é isso? No caso de um Cabernet Sauvignon, sim, seria mais fácil de identificar. Mas para um Pinot Noir, seria mais difícil. Dizer, esse Pinot Noir é mais leve. Até que existe. Sim. Mas para identificar, eu acho que é um pouco mais complexo. Na tua opinião, uma vez, eu vou contar aqui um pequeno trecho de uma situação que eu passei. Eu estava em algum local e estava tomando um vinho, um amigo chegou para mim. Aí eu perguntei qual o melhor vinho. Ele disse, a melhor bebida é aquela que você gosta. Isso. Você confere? Concordo. Você concorda? Concordo plenamente. Porém, não é a verdade. Concordo plenamente, mas não Porém, é a verdade. não é a verdade. O melhor carro que existe no mundo, para mim, é o meu. Que me leva para casa, que leva meus filhos à escola, que me leva para o trabalho. Quando eu quero viajar, ele está lá. Mas o meu carro não é o melhor do mundo. Porém, não é o melhor do mundo. Posso comparar o meu carro, que é um carro de produção nacional, com uma Ferrari puro sangue, por exemplo. Muito bem, muito Entendeu? bem. Entendi. Que é uma resposta incrível. Uma outra pergunta. O fundo do vinho. O fundo do vinho, quanto mais côncavo, segundo, é mito ou é verdade? Quanto mais côncavo, melhor o vinho. Ou côncavo é justamente para você facilitar a tua pegada na garrafa? Não. Na verdade, assim, teoricamente, os melhores vinhos deveriam ter um fundo côncavo, né? Os melhores vinhos. Por quê? Os vinhos de guarda, quando você vai guardando um vinho, aquele vinho ele vai gerando sedimentos. Para que eles fazem aquela garrafa de vinho côncavo? Porque facilita que os sedimentos fiquem no fundo da garrafa. E aí, quando você for abrir o vinho, você já viu eu acho que é bem de vinho isso. Você vê uma vela, né? O vinho sendo colocado em um decanter para que aquela vela. Sim. É para que no fundo da garrafa fiquem os sedimentos, ele veja os sedimentos lá e ele não despeje no decanter. Porque o sedimento é o vinho. Quando ele, no processo de envelhecimento, aqueles sedimentos ele está eliminando o que não é interessante para ele continuar envelhecendo. Aí os sedimentos é borra, talvez um pedaço de folha que veio no desengaçamento, né? Um pedaço... Ele vai também gerando alguns sedimentos que é próprio do envelhecimento do vinho. Então o decanter é para isso? O decanter ele é para decantar o vinho, para eliminar os sedimentos e para abrir. Porque você imagina, você tem um vinho preso durante 10 anos dentro de uma garrafa. Sim. Quando ele abre, ele precisa... O oxigênio ele é o melhor amigo do vinho e o pior inimigo. Por exemplo, se você tiver uma garrafa de vinho envelhecendo e houver, por algum motivo, entrada de oxigênio no vinho, o vinho vai vinagrar, vai virar um vinagre, vai sofrer uma nova fermentação e vai virar um vinagre. Sim. Porém, ele aberto, você precisa que ele respire para ele poder liberar os aromas e as características gustativas dele vão se aperfeiçoar com a chegada do oxigênio, entendeu? Aí o decanter, por ele ter aquela parte bem circular, vai fazer o vinho respirar.
Legal. Aí por isso que eu te digo, teoricamente, a parte côncava das garrafas de vinho seria para isso. Porém, é óbvio que você vai encontrar algum produtor que diz, ó, vamos fazer a garrafa com um fundo côncavo para dizer que o nosso vinho é um vinho de guarda, é um vinho melhor. Não necessariamente vai ser. E nos espumantes, o fundo côncavo não é para fazer aquela forma. Aquilo é porque a pressão do gás carbônico ela é tão grande quando você tem um espumante quando você tem um champanhe, um espumante de qualidade, ele é tão grande que se o fundo da garrafa não for côncavo, vai estourar. Sério? É. Então, quanto mais côncavo, menos a probabilidade de ele estourar. Isso. No caso do champanhe, do espumante, é para isso. Bom saber. Outra pergunta. Temos a taça do vinho tinto, ou branco, pode ser? Sim. Que sempre acompanha a taça da água. Por que a água deve acompanhar sempre o vinho? Porque o vinho ele é uma bebida de teor alcoólico elevado. Então, a ideia da água é para hidratar. Quanto mais você bebe vinho, mais desidratado você vai ficar. A função da água é desidratar. E também limpar as papilas gustativas. Né? Você está tomando um vinho, aí você quer mudar de vinho ou algo assim, mas a intenção mesmo da água é a hidratação. A hidratação. Porque, por exemplo, não é uma bebida que vai gelo ou outras coisas. Então, o percentual alcoólico dele é um percentual até razoavelmente alto, que é 12, 13, tem alguns que são 14. Até mais, é. E essa questão de você pôr o vinho, você fazer aquela leve arte da mexida, sentir o aroma, me explica. A gente faz isso para o vinho liberar os aromas, né? Quando você põe o vinho na taça, ele está preso, entendeu? E quando você gira, você libera os aromas, aí fica bem mais fácil para você identificar, né, os aromas do vinho. Ou seja, não é frescura, é porque... Depende, tudo na verdade é relativo, né? Por exemplo, se você vai tomar um vinho que você sabe que é um vinho de consumo rápido, um vinho sem compromisso. Não precisa dessa firula toda. Não precisa dessa firula. Mas, por exemplo, no meu caso não é firula. No meu caso já é porque eu me habituei a tomar o vinho fazendo... Isso, entendeu? Sim. Um connoisseur, um apreciador de vinho, é claro que tem que fazer. Seria mais hábito mesmo. Hábito. Se eu estiver tomando um vinho com você, constantemente eu vou estar girando a garrafa. Eu não vou estar sempre tentando identificar os aromas e tudo, mas eu vou estar sempre girando. E se eu tomar um vinho com você, eu com certeza irei aprender. Eu vou girar também para querer sentir, identificar as notas daquele vinho. Né? Machado, você nasceu com esse gosto refinado ou ele foi treinado ao longo do tempo? Não. Na verdade, o que acontece... Hoje eu tenho uma filha de 25 anos, né? Eu tenho eu aparento ser mais novo, mas... Então, quando eu tinha 19 anos, mais ou menos, apareceu uma oportunidade de emprego no Grupo Pão de Açúcar. E eu fui lá para essa entrevista. Eu fazia publicidade. Meu sonho era ser publicitário. E nesse processo, assim, que hoje umas coisas são, né? Sim. Hoje, eu estava até ouvindo uma entrevista agora de uma pessoa que é especialista em RH, né? Pessoal, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, você aqui em Teresina, nessa região, né? Na nossa região, você não tinha emprego para pessoas com 18, 19 anos. Não tinha. Então você chegava numa empresa e dizia assim, por favor, me contrata. Era assim. Hoje, por N motivos, existe hoje as empresas, eu sou empresário e eu garanto para você, hoje a coisa mais complicada que existe é você contratar uma pessoa, porque o mercado de trabalho está tão favorecido. Então, cortando o assunto, vamos lá. Eu cheguei lá no Pão de Açúcar para uma entrevista de publicitário, eles queriam uma pessoa para o ramo de publicidade e eu era um estagiário. Não surgiu. Aí eu cheguei para o seu Emanuel e disse, Emanuel,
eu quero trabalhar, me arrumo qualquer coisa. Eu disse, tá bom. Aí eu fui para uma entrevista de emprego. Lá me perguntaram, ah, você conhece vinho? Eu disse, conheço. Nem conheci. Eu queria uma Mas, oportunidade. E o único vinho que eu tinha bebido na minha vida eram vinhos, que eu não vou falar nomes aqui, eram vinhos, não era nem vinho, era coquetel. Hoje é não fazer um merchan, não. eram vinhos, eles vinham, eu acho que nem existe mais isso no mercado. Eles vinham com 5 litros. Sim, Não era nem 5, inclusive não era 5 litros, era é um garrafão. 4,5. E ele vinha com um negócio de plástico, assim, uma grade de plástico, você botava nas costas e servia. A minha primeira experiência de vinho Foi com esse vinho. com esse coquetel. Sei qual é o vinho. Aí eu fui para o treinamento, né? O primeiro treinamento que eu fui foi com um consultor de vinhos igual a mim. E ela não teve a sapiência que eu tive quando cheguei em Teresina. Ela me ofereceu, eu me lembro do nome do vinho, era um vinho chamado Carta Vieja, chileno, do Vale de Colchagua, da uva Merlot. Porém, esse vinho era extremamente ácido. E eram 9 horas da manhã e eu tinha acabado de escovar os dentes. Então, tudo isso vai influenciar no sabor do vinho, né? Aí, quando eu tomei, eu fiz, cara, isso aqui não é bebida de gente. Isso aqui não é... Eu não vou gostar disso aqui. Tô morto porque eu tenho uma filha para sustentar e é uma oportunidade de trabalho. Embora ela pegou e disse... Aí ela fez uma coisa que a gente faz, né? Olha, agora prova esse queijo. Aí ela, em vez de me dar outro queijo, ela ainda deu outro queijo de sabor pronunciadíssimo, que é o gorgonzola. O gorgonzola, pessoal, é o seguinte... Gorgonzola é aquele queijo branco, sim, com um mofo azul, né? Sim. De sabor pronunciadíssimo. Sim. Ele, para você comer puro, tem gente que gosta, mas qual é o lance do gorgonzola? É para os molhos. Se você pega qualquer molho branco e acrescenta gorgonzola, vira outro sabor. Verdade. Mas aliviou, né? Porque o queijo é a base e o vinho é ácido, né? Então melhorou um pouco. Eu já senti que havia assim, pô, existe alguma coisa aqui aceitável. Aí quando eu comecei a estudar, eu fiz isso, né? Todas as pessoas que eu ia vender um vinho, e até hoje eu faço isso, mas você tem o hábito de consumir vinho? Qual vinho que você gosta? O que é que você... Por quê? Não dá para você oferecer para uma pessoa que não tem o hábito de beber vinho, vinhos ácidos e vinhos muito encorpados, porque aquela recepção na boca dela não vai ser legal. Não vai ser legal. Então, eu sempre começo com vinhos de uvas como Pinot Noir, como Merlot, como algumas uvas que são vinhos mais leves, mais tranquilos, mais fáceis de beber. Vou te fazer uma outra pergunta, tá bom? Sim. Com relação aos vinhos finos, como você lida com pessoas que dizem que isso é frescura? Eu concordo. A melhor resposta para Você concorda? Para pessoas idiotas é o silêncio. Quem não tem o conhecimento, concordo, né? Tá certo. Realmente é frescura para quem não tem conhecimento. De fato. Machado, tem algum prazer culposo que é um bom conhecer, não deveria assumir, mas você adora? Eu acho que é adaptar os vinhos à temperatura que você gosta, entendeu? Acho que é só isso, prazer culposo no vinho. Porque assim, cada vinho e cada estrutura, cada corpo de vinho vai pedir uma temperatura. Mas, por exemplo, aqui em Teresina, sim, o vinho branco, ele não necessariamente você precisa servir ele bem gelado. Mas eu sirvo e bebo vinho branco aqui bem gelado. É uma coisa interessante com relação ao decanter. Quando tu colocas um decanter, o vinho ele tende a esquentar. Isso. E aí? Para quem tem uma temperatura então vamos lá. Já no vinho tinto, eu acho que você deve respeitar as temperaturas, né? Sim. Por exemplo, os vinhos mais leves, você pode resfriar um pouco menos. Os vinhos mais encorpados, a tendência é que sejam uma temperatura média ali de 18, 20 graus. E um vinho mais encorpado, eu recomendo sempre tomar na temperatura ambiente.
É óbvio que eu não estou dizendo para você tomar na temperatura de Teresina, da Frei Serafim, em pleno meio-dia. Não estou dizendo isso. Isso é um gosto meu. Eu acho que um vinho tinto bom e de complexidade, o que é que você tem que fazer? Você tem que procurar um ambiente resfriado. Por exemplo, você vai para um restaurante ou na sua casa que esteja resfriado para que você possa tomar esse vinho na temperatura ambiente. Agora, se for um vinho de médio corpo, vinhos com menos compromisso, ou aquele vinho mesmo que você vai... Não, eu só quero tomar um vinho hoje, estou numa festa com 60 pessoas, eu não vou me preocupar com temperatura de vinho. Aí você toma lá um pouquinho mais resfriado. Sim, sim. Dá para ser sofisticado com um orçamento curto? Sim. Esse termo sofisticado e tudo, assim, quando o vinho começou, uma das nossas missões era desmitificar. Tá, Né? sim. A nossa primeira missão como vendedor de vinhos e como consultor de vinhos no grupo era desmitificar. Sim. Era de parar de dizer, só pode tomar o vinho X na taça X, só pode ser no lugar Y. Temperatura tal. Entendeu? Entendi. Então a gente teve esse trabalho e eu acho que hoje é tranquilo. É tranquilo, né? Eu não vejo problema. Qual o erro mais comum que as pessoas cometem tentando parecer entendidas? Eu acho parecer ser entendida. O problema, eu acho que o erro maior talvez seja você parecer ser entendido na frente de quem realmente é. Porque se você estiver numa roda que ninguém entende, você vai passar. Acho melhor você ser humilde e perguntar, né? Não, eu digo assim. Ou então eu não tomo vinho. Porque um dos maiores desafios que tem, por exemplo, quando você vai fazer treinamentos sobre vinhos, beleza, mas quando você vai fazer palestra, é o que é mais complicado, porque Sim. geralmente quem quer ver uma palestra de vinhos, ele é um conhecedor de vinhos. Então você vai na corda bamba, qualquer informação que você passar, que não for crível, que não for verídica, aquela pessoa que está na palestra, ela já vai, esse cara aí tá falando. Por isso que eu te falei, você parecer ser entendido. Quando tiver várias pessoas que não entendem, você vai passar bacana. Agora, se você estiver querendo parecer ser entendido e tiver uma pessoa que realmente entende, aí ela vai ficar te olhando e dizer, olha só, o Mané tá falando o que não sabe, entendeu? O Machado já fingiu gostar de algo só para não parecer sem classe? Várias vezes. Milhões de vezes. Conta um episódio pra gente de uma situação tua. Por exemplo, uma das coisas, porque assim, além disso, de ser um consultor de vinhos, eu sou um restaurante-TU, né? Eu trabalho com isso, então eu tenho um sabor, assim, a minha parte gustativa não é querendo me gabar, mas ela é um pouco mais pronunciada porque eu trabalho diretamente e diariamente com isso. Então eu já passei por situações de que a gente está em almoço e a pessoa fala, o Machado conhece muito comida, eu vou fazer aqui um prato maravilhoso. E aí você come, tá uma delícia, mas não tá uma delícia. Você sabe que faltou ingrediente, você sabe que o cozimento não foi da forma que poderia ou deveria ser. Poderia ter melhorado. Porque assim, apesar de eu trabalho, se você for pegar uma carta, aliás, um cardápio mesmo, vai ver várias coisas chiques. Mas eu sou adepto do, cara, o básico bem feito, pra mim é perfeito. Por exemplo, quando eu vinha vindo pra cá, eu acabei de passar no mercado. Sabe? Eu passei no mercado. E comprei um feijão verde, que é uma coisa muito nossa, né? Sim. E assim, pra mim é um prato perfeito, que é um baião de dois feito com feijão verde, com arroz certo, com ovo. Com ovo. Perfeito. Entendeu? Pra mim o básico bem feito é perfeito. Agora, o complexo vai te gerar desafios que você vai ter que estar apto para produzir aquilo. Entendi. Qual foi o momento mais uau da sua jornada como conhecer?
não tem como definir. Não tem Assim, como porque definir. assim, quando eu fui fazer o treinamento sobre vinhos, eu passei por situações que dinheiro no mundo todo não pagariam. Por exemplo, eu tenho dinheiro para viajar para a Argentina? Tenho. Você pode ter. Você tem dinheiro para comprar uma vinícola? Você tem. Mas o seu dinheiro talvez não vá comprar a emoção de ver um enólogo, os olhos dele brilharem quando você tomar um vinho que ele produziu e você gostar do vinho. Esse tipo de emoção não tem dinheiro no mundo que vai. E você talvez, você até pague por um enólogo, mas tem coisas que eu vivi que não teria como ser pago. Esse tipo de emoção, como, por exemplo, quando a gente passou pelo treinamento aqui no Vale dos Vinhedos, na Salton, eu lembro muito bem que a gente passando pelos tanques de fermentação, veio um senhor cantar uma ópera e ele era um senhor analfabeto, mas era um autodidata. Autodidata. Então tiveram emoções assim, e foram várias mesmo. Nesse mundo do vinho, foram várias. Por exemplo, eu já passei por várias emoções, tipo, por exemplo, quando você vai no meu restaurante e você, poxa, Machado, me dá uma indicação de um vinho, me dá uma indicação de uma comida. E quando eu vejo que aquilo que eu fiz te proporcionou um prazer que só eu poderia te proporcionar, então sempre são momentos que marcam. Machado, existe um vinho certo para cada ocasião? Ou isso é um mito? Não, existir existe. Mas o mito é achar que isso é uma regra. Vou citar, por exemplo. Se você vai comer por exemplo, hoje eu quero sentar aqui com a minha esposa e eu quero comer um peixe branco e o acompanhamento dele é um risoto, por exemplo, de limão. O correto é você não pegar esse peixe e o risoto com limão, porque o limão ele é um inimigo do vinho. E o peixe, por exemplo, você tomar com vinho tinto, não é legal. Ele é um vinho branco. Não é legal. Talvez você não aproveite. Mas se for assim, se eu gosto, não é problema. Não é problema. Então, assim, o vinho tinto casa mais com a carne vermelha. O grande lance da harmonização é o seguinte. Explica pra Vamos gente. lá. O que é harmonizar vinho com comida? Sim. É você pegar o vinho com a comida certa para que aquele vinho potencialize as suas qualidades e a comida potencialize suas qualidades. É um encontro, né? Um complemento com o outro. Só isso. Entendi. Aí, é uma fusão, né? Existe. É óbvio que vai existir vinhos que não são tão apropriados para aquele tipo de comida. É uma regra. Sim. Nunca vai fugir. Essa regra não vai deixar de existir. Porém, eu não sou obrigado a fazer isso. Eu como a minha comida e eu bebo vinho do meu jeito. Mas que existe uma regra... Existe. É que nem quando você compra um carro novo, né? Quando você compra um carro, você vai... Um técnico vai te dizer, olha, os primeiros 1.000 quilômetros você vai andar dessa forma, depois dos 1.000 quilômetros você vai fazer isso, porque isso vai potencializar o teu carro. É uma regra? Mas você não é obrigado a fazer, o carro é teu, você faz o que quiser. Entendeu? É verdade. Como identificar um bom vinho sem olhar o preço? É complicado. Você só vai conseguir apreciar um bom vinho. Olha, tudo no vinho é complexo. Porque, por exemplo, teoricamente, os vinhos mais caros, eles obrigatoriamente, eles deveriam ser melhores. Sim. Teoricamente. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma bem simples. Quem vai produzir o vinho melhor é quem tem a melhor uva. Sim. Né?
A videira que vai produzir a melhor uva é a videira que produz menos porque ela é mais velha. Sim. Você está entendendo? Estou. Se naquela videira ela te produz 30 quilos de uva, e é uma videira que tem, vamos dizer, 60, 80 anos, ela vai produzir menos vinho. Então aquele vinho vai ser melhor e vai ser obrigatoriamente mais caro. Se outra videira ela é mais nova, produz mais, ela vai produzir mais vinho, então vai diminuir o custo. Então, teoricamente, os vinhos mais caros deveriam ser melhores. Sim. Mas não se engane, você vai encontrar produtores que vai dizer que aquele vinho foi produzido em pequena escala, e aí é um vinho mais caro e mais difícil, entendeu? Entendi. Mas, aí, assim como também você vai encontrar vendedores e donos de loja que usam desse artifício. Não, esse é um vinho produzido, só foi produzido 500 garrafas, para pegar um vinho que teoricamente deveria ser bom, porque o preço é caro e não é. Sim. Mas não tem como você saber, a não ser provando. E ainda te digo mais, provavelmente quem toma um vinho de valor exorbitante muitas vezes nem sabe apreciar o que aquele vinho realmente vai oferecer. Eles é óbvio que o rótulo, a vinícola onde ele comprou vai trazer o status que ele está buscando. Sim. Mas não necessariamente aquele vinho vai estar, vai ser um vinho verdadeiro. Sim. Entendeu? Sim. Não sei se você conseguiu captar, não sei se as pessoas conseguiram captar o que eu quis dizer. Eu creio que sim. Mas só venda, teoricamente, não, esse vinho é 100, esse vinho é 200. Na teoria, é óbvio que esse de 200 deveria ser melhor que o de 100. Sim. Porém, o fabricante do de 200 pode estar fez um rótulo melhor, é uma vinícola que tem mais prestígio. Então, tem muita coisa envolvida. Tem. É muito complexo. É bem complexo. O mundo do vinho é bem complexo. Mas, e não se surpreenda. Tudo que eu estou te falando aqui, pode chegar alguém que também é conhecedor de vinho e dizer, Paulo Machado falou um monte de baboseira. Não, com certeza não é baboseira. O que significa quando o vinho tem notas de frutas vermelhas ou toques de carvalho? Então, cada uva, né, ela vai ter as suas características, né? Então, algumas uvas, elas têm notas de frutas. Sim. Que é na hora que você vai girar, que você oxigena o vinho, ele vai liberar os aromas, né, da própria uva e do terroir. Por exemplo, eu lembro bem disso quando eu fui degustar um vinho lá no Vale de São Francisco, um vinho tinto, ele tinha um aroma de banana muito forte. Eu disse, não pode. Aroma de banana. Mas não pode. Aí eu falando com o enólogo, ele disse, não, mas tem algumas coisas que... Porque lá no Vale de São Francisco, eles eles plantam muita coisa, né? Ele planta banana, planta, vamos dizer, planta melancia. Aí, pela teoria dele, porque não foi ele disse, pode ser que por conta do solo tem absorvido o aroma E os aromas oriundos de carvalho vêm do envelhecimento do barril, né? É muito característico. Por exemplo, todo vinho que envelhece em barril de carvalho é muito característico. Você sinta os aromas oriundos do carvalho, como torrefação. Que o tonel, quando é fabricado, ele vai para a torrefação, né? Para pegar o molde. Sim. Ele é queimado, E aí o aroma típico de vinhos que tem carvalho é o aroma de baunilha. Baunilha, que é um aroma que absorve do carvalho. Aí tem algumas pessoas que sentem o aroma de couro, né? Isso é bem pessoal. Sim, mas assim, característico mesmo é isso. Aí vai ter uvas que tem mais notas de frutas, né? Como as uvas, eu acho que é uma tendência bem de uvas mais leves. Sim. Qual o vinho ideal para impressionar um jantar romântico? O vinho que a sua parceira gosta. Bom. Para um churrasco com amigos, qual vinho combina mais? Isso na opinião do Machado. Cerveja? Então a cerveja
é ideal, principalmente para um clima como o nosso e para o churrasco, né? Melhor a cerveja. Dá para harmonizar vinho com pizza ou pastel de feira? Dá para você, se você quiser, você harmoniza vinho até com remédio. Sério? Sério. Na minha humilde opinião, não se preocupa com harmonização, com algo assim. Não, né? Vai comer uma pizza, toma um vinho leve. Só isso, é só aquilo que eu te falei. Procura sempre aquilo que eu falei no começo, que é harmonizar. Sim. Por exemplo, pizza é algo de sabor leve. Então não adianta você levar um vinho encorpado, um vinho complexo para pizza. Para pizza. Você entendeu mais ou menos o... Entendi. Já teve alguma experiência inusitada, engraçada, trabalhando como conhecer? Já tive. Já tive várias, assim. Tem alguma, assim, cômica que te lembra? O que mais me marcou foi... Eu tava lá na Argentina, numa degustação, e na degustação, existem os passos, né? O primeiro passo da degustação é a análise visual. E aí eu lembro que eu distraído, de óculos escuros, e fazendo a análise, e sendo o motivo de piada, né? Porque como você vai analisar visualmente o vinho de óculos escuros, né? Essa foi uma das situações engraçadas que depois filmaram e ficaram lá passando lá para rir de mim. Sim, foi cômico, né? Quais são as maiores tendências do mundo dos vinhos hoje? Olha, assim, eu dentro do que eu trabalho hoje, as maiores tendências são... Assim, a gente teve uma época, né, que quando começou o consumo de vinho aqui na nossa região, começou com os Defraumisch, que eram aqueles alemães, das garrafas azuis, doces. Eu acho que hoje, a gente está assim, numa época assim, meio que de transição. Quando a gente começou a trabalhar com vinhos há 25 anos atrás, veio esse processo que a gente chama, vamos desmitificar, né? Porque senão você reduz muito o consumo de vinho. Você diz, você só pode tomar o vinho se for na temperatura certa, se for no local certo, com a taça certa. Entendeu? Então a gente fez esse trabalho de desmitificação. Não, bebe o que te faz sentir bem, bebe da forma que você... Eu acho que hoje, num momento, a gente está numa fase que assim, as pessoas querem beber o vinho. Entendeu? Ponto final. Beber o vinho. Não querem, tá, beleza, eu quero estudar um pouco mais sobre o que... Não, mas em primeiro lugar eu quero beber o vinho, quero curtir o que o vinho e a noite, ou o dia, ou o almoço pode me dar. Eu acho que eu vejo muito por essa tendência. Sim. E assim, eu vejo assim, a tendência assim, de uma linha de vinhos médios, vinhos rápidos, vinhos mais prontos, que é o que eu vejo mais hoje no mercado. São vinhos que não necessitam de envelhecimento, são vinhos que o próprio enólogo e a própria vinícola, por exemplo, eu vou te entregar o vinho hoje, para você, se você quiser beber amanhã. Eu, particularmente, eu gosto muito do moscato. Amo moscato. Então, assim, para mim tem a leveza, tem o sabor que eu gosto, tem até as notas que eu aprecio. Geralmente as pessoas dizem, mas o moscato é bom você acompanhar com uma sobremesa, um doce, ou sei lá, enfim. Mas não, eu tomo moscato da maneira que eu gosto de tomar. Mas é exatamente isso que eu estou te falando. Esse foi um trabalho que assim, a gente... a história do Carlos Cabral é bem legal, né? E esse trabalho que ele fez, acredite, o problema é que nós seres humanos, nós somos imediatistas, né? Sim. Então, muito do resultado do vinho que nós estamos vendo hoje foi plantado há 20, 25 anos atrás pelo Cabral, no Grupo Pão de Açúcar. Porque o Grupo Pão de Açúcar, ele criou uma linha de trabalho que outros supermercados, outras lojas de vinho começaram a copiar. Então, esse trabalho está reverberando agora que as pessoas estão começando a ver o que foi criado há 25 anos atrás. Que é isso, é você beber o vinho que você gosta. Que lhe faz bem. Lhe faz bem, que lhe deixa bem descontraído também. Isso. Porque quando a gente está bebendo, a gente está relaxando, é um momento de descontração nossa. Além do vinho, Machado, falando um pouco de uísque também, com relação a essa questão do metanol,
que é que tu poderia falar para a gente? Porque tá tudo tão sério, a humanidade, eu não sei o que está acontecendo com a humanidade. Parece que cada dia que passa as pessoas estão ficando mais doentes. E aí essa questão de injetar nas bebidas o etanol, que vira metanol, enfim, Isso. Assim, é porque tem umas coisas os destilados estão... assim, vamos lá. Tem coisas que aqui a gente ainda nem tem como fazer. Por exemplo, em São Paulo, escutem, em São Paulo é um país à parte. O que São Paulo tem, nós não vamos conseguir ter. Por exemplo, o que acontece? Lá em São Paulo existe milhões de destilarias clandestinas. Sim. Elas não são certificadas. O processo de fabricação da bebida, o processo de destilação da bebida é feito de forma artesanal, da forma errada. E esse álcool vai virar um metanol. Sim. O que é que acontece? Aí, vamos lá. Em São Paulo, nós temos aqui, nós chamamos de barzinhos. Em Teresina, região, nós temos vários barzinhos, até diminuiu bastante, mas pensa há 20 anos atrás, nós tínhamos vários barzinhos, né? Cada esquina que você ia tinha aquele barzinho. Lá em São Paulo, eles têm um negócio que eles chamam de adegas. Essas adegas, elas são como os nossos barzinhos de antigamente. E o que acontece? Nas adegas, se popularizou um negócio chamado combo de bebidas. O que era o combo de bebida? O cidadão ia lá e comprava 2 litros de vodka com um refrigerante grande, né? Sim. Essas vodkas, o gin, as bebidas destiladas, elas eram produzidas por essas destilarias clandestinas. Sim. E no processo de fabricação da bebida, eles faziam uma forma errada e o etanol virava metanol. Sim. Mas é muito concentrado em São Paulo. Tanto que aqui em Teresina havia 2 casos suspeitos. E não foi comprovado. Isso é exclusivo. Infelizmente, isso é exclusivo de São Paulo. Não precisa ter medo aqui em Teresina. Como eu tive, por exemplo, pessoas que estavam com medo de tomar até cerveja. Sim, isso sim. Não precisa ter medo. Porque assim, o processo de envasamento, o processo de fabricação, mas aí a pessoa não tem como. O vinho também da mesma forma. Mas absolutamente de forma alguma. Até porque 95% dos vinhos que são consumidos aqui em Teresina e no Brasil, eles são oriundos de outro país. Então não tem. Então isso é bom. É um risco zero. Machado, para encerrar, ser conhecido é mais sobre prazer ou sobre status? No meu caso, é prazer. É prazer. Mas é óbvio que você vai encontrar pessoas que... É por status. Que vai querer o status de ser um conhecedor de vinho, um sommelier. Em sua grande maioria, as pessoas que procuram saber mais sobre vinhos é porque elas se apaixonam, porque é realmente uma bebida... É uma arte. É uma bebida que traz sensações diferentes para você ter noção, se você pegar o mesmo vinho produzido na mesma região, pelo mesmo produtor, se você mudar as safras, ou se você mudar de uma garrafa para outra, talvez exista, só pelo fato de uma ter viajado de uma forma, ou de outra vão haver diferenças, entendeu? Então, tem isso aí, as pessoas que querem buscar o status, porque dizem, nossa, aquele é o fulano de tal, sabe tudo de vinho, todo cheio de regras e tudo, né? Então o vinho ele é mais sobre técnica ou ele é sobre emoção? Os dois. Para mim é mais emoção que técnica. Mas tem pessoas que... Eu acredito que a gente tenha tirado aqui muitas dúvidas, falado de muitas verdades. Ótimo. E mitos também. Vamos brindar esse momento? Vamos. Ótimo, perfeito. Vamos lá. Você sabe como nasceu o brinde? Olha aí, devia ter falado. Você sabe? Não. Então, Contou não? Foi embora. Como nasceu o brinde? Então, assim como as regras de etiqueta, né? Muitas regras de etiqueta vêm da era medieval e tudo. Então,
o que é que acontece? Era comum, então, na verdade não era comum, era uma regra social. Se você chamasse, se você tivesse um entreveiro com alguém, você vai te desafio, vamos duelar até a morte. Era de regra, primeiro que você oferecesse um jantar para a pessoa que você estava chamando para esse duelo. Aí né? no jantar. No jantar, o que acontecia? Para você não envenenar aquela pessoa que você estava chamando para um duelo, você tinha que chamar ele e bater as canecas com força. Muita força. Para que os líquidos se misturassem. Ou seja, se tu morre, seu morto morre. Morre também. Perfeito, então acho que agora dá pra fechar, a gente vai brindar. Só que não pra duelar. Não, e era até para ter acabado isso, porque as pessoas às vezes tem taças de restaurante, a pessoa tem taças de restaurante de cristais, que são caríssimas, as minhas são caríssimas. Sim. Mas eu vou brindar, eu fico, Meu coração. porque quebra a taça, o cristal ele é sensível, né? Sensível.